Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós estamos estudando o capítulo que trata da vida futura. Kardec aqui fazendo uma análise bem minuciosa do que é vida futura, das pessoas que creem ou descreem da vida futura. E ele falou, e nós comentamos nos últimos programas, que aqueles que descreem da vida futura, muitas vezes é porque apresentaram para eles algo que é absurdo, fora da racionalidade. E vem então a doutrina espírita de forma racional, explicando cada um dos detalhes, o que acontece conosco durante a nossa existência física, por que sofremos, por que nascemos, por que haveremos de morrer um dia ou desencarnar, como a doutrina chama, né? E como vai ser a nossa existência no plano físico e no plano espiritual. No próximo plano físico e neste plano físico e no plano espiritual também. Nas próximas vezes que nós estivermos nesses dois planos. Como é? Aí lembramos de Jesus, quando ele diz assim: ouves o Espírito, ouves a sua voz, não sabes de onde ele veio, nem para onde ele vai, mas ouves a sua voz. Ou seja, o Espírito, quando ouve a voz, o que Jesus está querendo dizer é que esse Espírito está encarnado. Nós não sabemos de onde viemos. De onde viemos? Qual a programação reencarnatória que nós tivemos que ter para esta encarnação? É certo que tudo que nos acontece é o necessário para cada um de nós. Mas nós não sabemos conscientemente, com raras exceções, por que estamos passando por isso ou por aquilo. É como a pandemia. Por que estamos passando? E aí é de uma forma generalizada, né? A humanidade inteira no planeta Terra está passando por essa pandemia. Uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. E nós temos então que entender por que nós estamos passando por esse momento. Assim como nós precisamos entender por que nós passamos pelas adversidades na nossa existência física. Por que nós sofremos? Por que nós temos dissabores com os nossos familiares, nossos amigos, muitas vezes? Por que as pessoas atacam umas às outras por definições ou idealismos diferentes? Por que nós somos ainda assim? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda longe de atingirmos a perfeição. Então, tudo o que está acontecendo é da nossa necessidade. Nós precisamos disso ainda. A hora que estivermos mais evoluídos, menos materializados, né, como diz lá a resposta à questão número 11 do Livro dos Espíritos, quando nós estivermos mais fora da matéria, menos materializados, ou seja, mais vivenciando a real vida do espírito, mesmo encarnados, aí o que vai acontecer é que nós teremos uma compreensão melhor da vida e viveremos com muito mais facilidade. A verdade é essa. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo condições de enxergar melhor o que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Quanto mais evoluído é o espírito, mais conhecimento ele tem. Então, nós precisamos ter calma, paciência, perseverança para seguirmos em frente na nossa trajetória. Vamos então dar continuidade à leitura do trecho que Kardec nos traz aqui, mais uma vez em Obras Póstumas, no capítulo A Vida Futura.
Diz ele: uma latente e inconsciente intuição do futuro é, portanto, capaz de deter grande número deles no declive do mal, e uma imensidade de atos se poderiam citar, mesmo da parte dos mais endurecidos, testificantes da existência desse sentimento secreto que os domina a seu malgrado. Aqui, então, Kardec fala daquelas pessoas que são renitentes em dizer que não existe vida após a chamada morte. E ele está dizendo, olha, tem uma latente e inconsciente intuição do futuro. Isso aí todos nós temos. Por mais ateus que nós possamos nos dizer, materialistas e etc e tal, nós temos aquela coisa dentro de nós. Será que realmente não existe nada depois? Mas é tão estranho que não exista nada depois da morte, porque nós fomos criados por Deus, e aí, claro, o ateu diz que não acredita em Deus, né? Mas eu conheço um amigo que ele diz assim: eu sou ateu, graças a Deus. Brincando, claro, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade, né? E lá no fundo existe aquela esperança de que realmente isso seja verdade. A questão da espiritualidade, de não morrermos, de continuarmos vivos mesmo depois do nosso desencarne, da nossa passagem, ou da morte do corpo físico, como queiram. Nós, então, temos aí essa coisa latente, como diz Kardec. Continuando o texto, diz assim: cumpre também dizer que, seja qual for o grau da incredulidade, o respeito humano é o que torna reservadas as pessoas de certa condição social. A posição que ocupam os obriga a uma linha de proceder muito discreta. Temem, acima de tudo, a desconsideração e o desdém que, fazendo-os perder, por decaírem da categoria em que se encontram, as atenções do mundo, os privariam dos gozos, mas aos que nenhuma razão se apresenta para se preocuparem com a opinião dos outros, aos que zombam do que dirão, e não há contestar que esses formam a maioria, que freio se pode impor ao transbordamento das paixões brutais e dos apetites grosseiros? Em que base assentar a teoria do bem e do mal, a necessidade de eles formarem seus maus pendores, de reformarem seus maus pendores, melhor dizendo, o dever de respeitarem o que pertence aos outros, quando eles próprios nada possuem? Qual pode ser o estímulo à honradez para criaturas a quem se haja persuadido que não passam de simples animais? A lei, respondem, aí está para contê-los. Mas a lei não é um código moral que toque o coração. É uma força cuja ação eles suportam e que iludem, se o podem. Se lhe caem sob aguante, isso é por eles tido como resultado de má sorte ou de inabilidade, a que tratam de remediar na primeira ocasião. É aquela história que, infelizmente, alguns defendem a questão da pena de morte. Quando a pessoa que pratica um crime já sabe que, se for preso, vai ter a pena de morte, ela não tem mais nada a perder. E aí a questão da pena de morte, ao invés de ser um atenuante para os crimes, passa a ser um agravante, passa a ser um incentivador. Porque a pessoa diz assim: eu já estou condenado à morte mesmo, se eu for preso por uma morte ou por 10 mortes vai ser a mesma coisa, eu vou pagar com a minha morte, com a minha vida. Então, o que eu estou fazendo? Por que eu vou ficar aí não querendo matar? Agora que eu vou matar mesmo. Então, infelizmente, é isso que acontece. Quando nós defendemos a chamada pena de morte, é dessa forma que ocorre na cabeça daquelas pessoas que já praticaram crimes.
E aquele que não praticou crime, será que trava? De repente, pode ser um amortecedor no primeiro instante, mas depois, imagina a pessoa que está sob efeito de drogas pesadas. Ela não tem uma visão correta da vida e acaba cometendo sérios problemas, né? Sérias consequências danosas para eles mesmos. Então, o que Kardec está dizendo é que muitas pessoas têm freios pelo temor do que vai acontecer. Elas acabam admitindo ou não de acordo com a condição social dela, com a condição de influência dela. Fora isso, realmente não tem nenhuma sensibilidade. Mas, meus amigos e meus irmãos, estamos aqui no estudo de obras póstumas, no capítulo que fala da vida futura, dentro do programa Luz na Penumbra. E você pode entrar em contato conosco através do 3386-1400 durante o dia, no horário comercial, das 8 às 17 horas, para que você possa dar a sua contribuição para o nosso programa. Está gostando? Não está gostando? Pode melhorar? De que forma? Dê a sua sugestão, é muito interessante, é muito importante para cada um de nós. Vamos dar continuidade então ao texto, à leitura do texto de Allan Kardec. Os que pretendem que os incrédulos têm mais mérito em fazer o bem por não esperarem nenhuma recompensa numa vida futura, em que não creem, se valem de um sofisma igualmente mal fundado. Também os crentes dizem que é pouco meritório o bem praticado com vistas em vantagens que possam colher. Vão mesmo mais longe, porquanto se acham persuadidos de que o mérito pode ser completamente anulado, tal o móvel que determine a ação. A perspectiva da vida futura não exclui o desinteresse nas boas obras, porque a ventura que elas proporcionam está, antes de tudo, subordinada ao grau de adiantamento moral do indivíduo. Ora, os orgulhosos e os ambiciosos se contam entre os menos aquinhoados, mas os incrédulos que praticam o bem são tão desinteressados como pretendem? Será que nada esperando do outro mundo, também deste nada esperem? O amor próprio não tem, no caso, a sua parte? Serão eles insensíveis aos aplausos dos homens? Se tal acontecesse, estariam num grau de perfeição rara, e não cremos haja muitos que a tanto sejam induzidos unicamente pelo culto da matéria. Objeção mais séria é esta: se a crença na vida futura é um elemento moralizador, como é que aqueles a quem se prega isso, desde que venham ao mundo, são igualmente tão maus? Primeiramente, quem nos diz que sem isso não seriam piores? Não há duvidar, desde que se considerem os resultados inevitáveis da popularização do nadismo. Nadismo é a doutrina do nada. Continua Kardec. Não se comprova ao contrário, observando-se as diferentes graduações da humanidade, desde a selvageria até a civilização, que o progresso intelectual e moral vai à frente, produzindo o abrandamento dos costumes e uma concepção mais racional da vida futura? Essa concepção, no entanto, por muito imperfeita, ainda não pode exercer a influência que necessariamente terá, à medida que for mais bem compreendida e que se adquiram noções mais exatas sobre o futuro que nos está reservado. Por muito sólida que seja a crença na imortalidade, o homem não se preocupa com a sua alma, senão de um ponto de vista místico. A vida futura, definida com extrema falta de clareza, só muito vagamente o impressiona. Não passa de um objetivo que se perde muito ao longe e não um meio
porque a sorte lhe está irrevogavelmente assinada e em parte alguma lhe a apresentam como progressiva, donde se conclui que aquilo que formos, ao sair daqui, sê-lo-emos por toda a eternidade. Aliás, o quadro que traçam da vida futura, as condições determinantes da felicidade ou da desventura que lá se experimentam, longe estão, sobretudo, num século de exame como o nosso, de satisfazer completamente a razão. Acresce que ela não se prende muito diretamente à vida terrestre. Nenhuma solidariedade havendo entre as duas, mas antes um abismo, de maneira que aquele que se preocupa principalmente com uma das duas, quase sempre perde a outra de vista. É como Jesus dizia, não se pode amar a Deus e a Mamon. Ou amará um e odiará o outro, ou vice-versa. Nós, então, temos aí nesse texto de Kardec, primeira colocação de que a crença na vida futura, de que nós não deixaremos de existir, de que nós continuaremos vivos, só desencarnaremos, nós não vamos ser melhores do que aqueles que não têm essa crença. E outra, aqueles que são bons, será que eles são bons mesmo sendo ateus ou não acreditando, sendo materialistas? Será que são bons mesmo sem desinteresse, é isso? Porque é como ele fala, e o amor próprio? E o orgulho, a vaidade? Eu estou aqui ajudando essa pessoa, né? Aí fala, mostra, vamos ajudar, vou ajudar essa pessoa. Eu conheço, tenho amigos ateus que são muito bons de coração. E isso é muito interessante, as pessoas serem boas naturalmente. Agora, é como Kardec sempre fala, nós não podemos entrar na mente do outro para saber se aquilo ali é de fato natural nele, ou nela, enfim. É de fato algo automático na pessoa, ou se é algo forçado, ou se é algo que ela tem como essa crença inata, né? Essa crença latente dentro de cada um de nós, de que realmente haja continuidade da vida. Então nós não podemos nunca imaginar e nem afirmar que as pessoas que praticam a caridade sem ter nenhum compromisso com religião ou nenhuma crença na vida futura sejam verdadeiramente caridosos. Também não podemos afirmar o contrário, que não são, nem que são, nem que não são. É simplesmente nós entendermos que as pessoas têm lá os seus íntimos, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, e isso é o que move as pessoas. Claro que quando nós temos o conhecimento da vida futura, principalmente dentro do espiritismo, e aí é que é importante, Kardec vai tratar disso a partir deste ponto que nós estamos na leitura do trecho, e por isso que eu não quero me adiantar, porque vai ser interessante nós darmos sequência a isso, mas o espiritismo, ele nos dá uma visão não apenas de que a morte não existe, mas também de que tudo aquilo que nós fazemos na vida atual, ela vai ser refletida na vida futura. Seja nesta encarnação ainda, seja durante o período que eu estiver desencarnado, ou seja depois na próxima reencarnação. Ou daqui a sei lá quanto tempo. A gente sabe que isso é algo ensinado pelo Espiritismo, que nos mostra que tudo fica dentro da lei de causa e efeito. A partir do momento que eu tenho conhecimento da lei de causa e efeito e da lei da reencarnação, essas duas leis que não podem andar separadas, elas têm que andar de mãos dadas, elas estão aí para fazer com que cada um de nós reflita no modo que nós estamos agindo. E que nós podemos sim mudar isso e fazer com que, através de exercícios constantes da nossa modificação íntima, nós vamos tornar essa prática como uma prática automática dentro de nós. Eu sempre digo que é como se nós fôssemos para uma aula de direção, né?
fomos para uma autoescola, por exemplo. Nós vamos para a autoescola, não temos a menor noção de dirigir. Então chegamos na autoescola, temos lá as teoria, né? A parte teórica, onde o professor vai lá explicar tudo, placas, como dirigir, enfim, tem várias fases, várias matérias dentro da parte teórica. E depois vai para a prática. Aí na prática o que acontece? A primeira coisa que o instrutor faz quando o aluno, que não tem conhecimento nenhum de automóvel, faz é apresentar cada um dos instrumentos do carro. Aí fala, aqui é o volante, aqui é a buzina, aqui é a seta, pisca-alerta, do outro lado é onde você vai limpar o seu para-brisa, dia de chuva você vai ligar o limpador de para-brisas. Aqui embaixo você tem os pedais, né? O acelerador, o freio, a embreagem. Aqui você tem do lado o freio de mão, tem a marcha, o câmbio, né? Então como é que você faz? Aí tem a parte da chave, da ignição. Então apresenta tudo isso. Então o aluno está ali olhando. Será que ele aprende tudo isso logo na primeira vez que ele vai fazer a aula prática? É óbvio que não. E aí vamos lá, vamos movimentar o carro. Tá bom, liga o carro, depois pisa na embreagem, engata a primeira marcha, pisa devagar no acelerador, solta o freio de mão e vai soltando devagar a embreagem, controlando para que o carro não morra ou o carro não dê um pinote, né? Então isso é algo assustador para quem nunca dirigiu na vida. A pessoa então começa. Ela vai ter várias vezes que ela vai tentar fazer o carro sair e o carro vai morrer. Vai dar aquele pinote e vai morrer. Vamos de novo, e vamos de novo, até que uma hora ele consegue fazer o carro se movimentar, né? Aí ele vai, aí começa a se movimentar e ele acelera e o carro começa, como chama na linguagem de motorista, pedir a próxima marcha. Ele aprende então que ele tem que botar a segunda marcha, tem que pisar na embreagem, passar a segunda marcha, soltar a embreagem e continuar o carro, o movimento. Depois ele tem que passar a terceira marcha e a quarta marcha e a quinta se tiver no caso, e vai ter que parar. Como é que faz para parar? Então tudo isso é algo muito assustador para quem vê a primeira vez, para quem parte para parte prática, né, pela primeira vez. Depois de um tempo, depois de algumas aulas, aquilo já se torna mais natural, aquilo já é mais automático. Então ela consegue sair com o carro com mais facilidade, etc e tal. Depois que a pessoa já está dirigindo um tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, o passar a marcha, por exemplo, fica automático. Nós automatizamos isso. Nós não pensamos mais, eu vou ter que passar a marcha agora. Não, automaticamente eu vou lá e passo a marcha. Da mesma forma, toda o jeito de nós lidarmos com a nossa vida. Nós vamos ter, então, muitos problemas para resolver dentro de nós, mas nós precisamos exercitar frequentemente para que esse exercício nos leve a fazer tudo de forma automática. E é isso. Vamos parar por aqui, né, hoje. No próximo programa damos continuidade a esse tema muito interessante, que é o tema da vida futura, o capítulo A Vida Futura, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir, e não desligue seu rádio, pois vem aí o nosso Antônio de Pádua e a Marta Batista com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através das ondas carinhosas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro, através do programa Luz na Penumbra, para atender o desenvolvimento sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, para realizar essa tarefa, temos aqui, como todas as semanas, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, que desenvolverá o capítulo 24, não coloquei a candeia debaixo do alqueire, ainda dentro desse capítulo, os itens 17, 18 e 19, os últimos itens do capítulo, que tem como tema carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Para nos dar o suporte técnico, temos o nosso estimado operador Isaac, e vamos então pedir ao Antônio de Pádua que nos fale sobre a importância, né, que finaliza o capítulo, esse tema de carregar a sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Quer dizer, o objetivo de carregar a sua cruz, ou seja, seguir com as suas provas e expiações, é justamente a coragem de você carregar essa cruz sempre com uma visão espiritual, não com o objetivo de realmente se beneficiar com determinadas situações. Quer dizer, então, mais uma vez, ele nos fala da importância de termos uma perspectiva espiritual em detrimento dos interesses da perspectiva material, que nos mostra como carregar a nossa cruz. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Vamos lá, então, estudar aqui esses últimos itens, né, deste capítulo 24. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Primeiro vamos ler aqui os dois textos selecionados por Kardec como fundamento para a sua explicação. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Então, com base nesses dois textos, é que Kardec vai tratar deste tema. E vocês notem que aquilo que eu disse outro dia no outro programa, quando Jesus faz referência a si próprio, ele não está se referindo exatamente a si, está se referindo à doutrina, às modificações que nós temos que proceder em nossa moral, em nosso comportamento, para, e sim, sermos dignos de ser chamados filhos de Deus. Então ele diz isso aí. Alegrai-vos, disse Jesus, comenta Kardec, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Então Jesus está dizendo, por perseguirem por minha causa, está se referindo a si próprio, mas, segue Kardec, essas palavras podem ser traduzidas assim: felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiverem agido convosco, vos propiciem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos façam redundará
proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira e não os amaldiçoeis. Então, diz Kardec, que nós seremos felizes quando os homens nos tratarem mal por causa da nossa fé, pela sinceridade que tenhamos com a nossa fé. Então, já está mostrando que quando Jesus diz que seremos abençoados quando os homens nos repelerem por causa dele, filho do homem, Kardec já está explicando. Não é exatamente ao Jesus, filho do homem, mas a fé que Jesus nos trouxe para ser honrada. Então, é isso que eu gostaria que ficasse bem claro, para que a gente não crie um mito, uma coisa pessoal. Isso não é pessoal. Isso é universal. Isso vem direto de Deus através de Jesus. Então é universal, não é uma coisa pessoal. Nem Jesus tem que ser tratado desta forma. Ele é muito mais que isso, ele é muito mais que esse personagem que esteve aqui entre nós. Depois acrescenta, aquele que quiser seguir-me, outra vez dizendo, aquele que quiser segui-lo, carregue sua cruz, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Então, olha só, ele está dizendo aqui claramente, aqueles que sacrificarem os bens celestes aos gozos terrenos. Que são esses bens celestes? São as virtudes. É a nossa moral limpa, é a nossa pureza d'alma. Então, quando Jesus diz, aquele que quiser seguir-me, está dizendo, aquele que quiser seguir a doutrina de Deus, quiser seguir os bens celestes, as virtudes, a transformação moral. Então, quando eu falo, repito, estou repetindo muito isso, porque eu noto que muitas pessoas, não no meio nosso espírita, mas muitas pessoas cristãs fazem essa confusão até ingenuamente, não fazem por dolo ou por maldade, porque talvez não tenham condições de interpretar bem essa maneira de Jesus falar. E aí toma uma coisa como se fosse uma pessoa realmente falando. Ele é muito mais que uma pessoa falando. Jesus não pode se limitar a ser uma pessoa, um profeta, como os outros que estiveram antes dele. E falaram até no seu próprio nome. Mas eles eram pessoas comuns. Estavam aqui numa missão muito bonita, muito importante, mas eram pessoas comuns. O Cristo não foi uma pessoa comum aqui, quando esteve conosco. Ele é, como diz aqui, é o embaixador de Deus entre nós. Trouxe a mensagem de Deus. O embaixador, quando vai para um outro país, ele representa o país que ele está, de onde ele vem. E não é a pessoa do embaixador, não importa quem é o embaixador, qual é o nome do embaixador. O importa é a mensagem que o embaixador traz. Então, quando o embaixador fala, você tem que seguir a mim, não é ele, é a mensagem que ele está trazendo que deve ser seguida. E muitos de nós confundem isso, acham que porque é claro que é muito mais fácil dizer que segue Jesus, adotando alguns preceitos materiais, que são simples de serem seguidos. Mas na hora de darmos o testemunho, que é nos comportar dentro daquilo que Jesus recomendou, dentro da doutrina que ele trouxe, fica mais difícil para nós. Claro que nós estamos aqui envoltos por outras pessoas no mundo, parentes, amigos, companheiros, filhos, cônjuges, e muitas vezes é difícil para nós insistirmos em nos comportar como manda o figurino, como se costuma dizer, porque vai criar celeumas, confusões, dificuldades, como o próprio Cristo alertou, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E ele, pessoalmente, a sua doutrina não veio trazer a paz, porque ela vai incomodar muita gente. Porque se eu me decido a mudar o meu comportamento, decido adotar esses parâmetros trazidos por Jesus, muitas pessoas não vão querer adotar. E, em tese, elas estão no direito delas, porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua época, a cada um cai a ficha no momento. Não cai todas as fichas, não cai no mesmo momento.
Nós todos temos que tratar o que eles trouxeram dignamente. E aí sim nós vamos alcançar o nosso objetivo principal, que é nos tornarmos filhos de Deus, puros, dignos de estar no reino dos céus. Então, essa clarificação que estou trazendo, eu penso que nos facilita entender isso, porque eu penso assim, puxa vida, as pessoas se incomodam porque eu quero fazer a coisa certa, como eu aprendi no Evangelho, como eu aprendi através da codificação espírita. E isso está causando problema, mas eu tenho que pesar bem. Como diz Jesus, o que vale a pena? Eu ganhar a minha vida, eu viver bem, confortável com todos e perdê-la mais tarde? Porque eu não cumpri aquilo em que eu já acredito? Ou de repente é melhor eu perder a minha vida, perder o meu conforto e ganhar a vida no futuro? É essa questão que Jesus põe para nós aqui. É muito claro aqui, Kardec. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, até mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem. Ou seja, aqueles que tiverem perdido tudo, o que ele diz é perdido as vantagens que a vida nos dá aqui. Uma delas é o conforto do relacionamento com as pessoas. Fora o conforto pessoal, muitos vícios que nós ainda temos, muitas manias que nós ainda temos e que nós ficamos assim, meio em dúvida, meio sem força, sem coragem de abdicar aqueles comportamentos, mesmo sabendo que devem ser relegados, porque é difícil e ninguém está vendo, ninguém está sabendo, e vida que segue e tal, e vai levando a vida assim, vamos dizer, tentando contemplar os dois lados, como diz Jesus, querer agradar a dois senhores. Ninguém consegue agradar a dois senhores. Nós temos que escolher o senhor ao qual nós queremos agradar. Não podemos agradar a Deus e a Mamon, não podemos agradar a Deus e as riquezas, Deus e as circunstâncias da vida. Não, nós temos que escolher. E se escolhemos agradar a Deus, vamos ter que agradar a Deus. Agora disse Jesus mesmo, olha, pega a sua cruz e siga, porque realmente é uma cruz difícil, complicada. Porque abdicar de tudo que nos é bom aqui para seguir os mandamentos trazidos pelo Cristo é muito duro, é uma cruz pesada. Não é fácil. Mas Jesus não disse que ia ser fácil. Ele, quando tem uma passagem do Evangelho em que ele alerta aos discípulos quanto a isso, olha, não vai ser fácil naquele momento em que ele pergunta quem dizem os homens que eu sou, e Pedro diz que ele é o filho do Deus vivo, mas quando ele diz a Pedro tudo aquilo que ele ia passar, e que eles, seguidores de Cristo, também iam passar, Pedro não aceita. Bom, mas você, o filho do Deus vivo, vai passar por tudo isso, vai ser ofendido, vai ser traído, tudo isso. E Pedro não aceita. Porque a gente não entende como Jesus vai passar por isso. Ele diz, não, mas vocês também vão passar. É o nosso caso. Tudo aquilo que ele passou, aquelas que nós consideramos como um sacrifício e tudo mais, nós também vamos ter que passar. É claro que não vamos nós não vamos ser crucificados, literalmente falando, não vamos, mas vamos ser crucificados metaforicamente falando. Nós vamos ser injuriados, metaforicamente falando. Ninguém vai chegar numa igreja, num templo, lá onde nós estejamos, e nos ofender, como fizeram com Cristo lá na sinagoga de Nazaré. Não vão fazer conosco isso, mas literalmente, mas vão fazer metaforicamente. E nós temos que entender, muita gente para nós incomoda, não, para evitar confusão, para evitar encrenca, é melhor eu não vou, eu deixo para lá, eu finjo que não escuto. Olha, você está negando, Jesus não está propondo que a gente arranje briga. Não é arrumar briga, discussão, mas é ser firmes. Pelo menos marcar um posicionamento. Olha, eu não aceito isso, não concordo com isso, mas vocês querem se comportar assim, tudo bem, eu não vou brigar com ninguém. Cada um dentro daquilo em que acredita. Muitas vezes você pode estar numa roda de amigos conversando e muitas pessoas estão ali debatendo e defendendo o aborto.
Ora, às vezes você está bem ali conversando e aí pergunta qual é a sua opinião. Aí você, não, se eu der a minha opinião aqui, vai criar um problema, vai criar confusão. Então é melhor dizer, não, tudo bem, eu não penso nada a respeito, ainda não me clarifiquei bastante. A gente tenta desconversar e sair fora para evitar encrenca. Aí você está negando a fé. Está sem coragem. Porque você já sabe que não é bom isso. Você já é contra isso. Já aceitou esse caminho proposto por Jesus. Então é o momento de você ser inteligente bastante, hábil bastante, para manter a sua fé, o seu posicionamento, sem arrumar encrenca com ninguém. Mas, pessoal, olha só, cada um tem a sua opinião. Vocês têm a de vocês, eu não vou discutir. Agora, a minha opinião é esta. Eu sou contra, acho que isso é um crime. Bom, se alguém contra-argumentar, mas olha, eu não estou aqui para discutir, não vou discutir. Vocês perguntaram a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Eu sou cristão e não aceito isso. Ora, quem quiser aceitar, depois assume suas consequências. E ainda mais se for cristão, né? Se acredita no Cristo, sabe as consequências de defender teses como essa. Agora, não sou eu que vou julgar. Quem vai julgar é o próprio. Acabou. Você não arrumou briga, não arrumou confusão, mas manteve o seu posicionamento. O que não pode é você desconversar. Assim vale para outras coisas, outras posições. A gente tem que ter capacidade de manter-se firme, defender a doutrina, ser fiel à doutrina, sem arrumar encrenca. Ah, mas eu não acredito na reencarnação, isso é absurdo, isso é bruxaria, não sei o quê. Amigo, é a sua opinião. Não vou discutir com você. Tá certo? Eu não vou desacreditar naquilo que eu acredito. Eu sei que é assim. Se você não aceita, tudo bem. Só isso. Eu não vou dizer, não, mas tudo bem, pode ser. Não vou tergiversar. Sem briga. Isso é que é importante. Nós não temos aqui arrumar briga, discussão. Temos que ser firmes no nosso posicionamento. É isso que se espera de nós. É claro que à medida que nós tivermos nossa fé mais robusta, mais fiel, nós vamos ter mais capacidade de argumentar sem discutir com ninguém. Agora, se a nossa fé for dúbia, não for tão fiel como a gente espera que seja, aí nós vamos ter dificuldade, vai nos faltar ajuda para dar a nossa opinião. O próprio Cristo diz nessa passagem que eu mencionei, que cada vez que um dos discípulos fosse defender os seus pontos de vista, seria auxiliado por espíritos de boa vontade. O Cristo diz isso, está lá no Evangelho. Então nós vamos ser ajudados nessa hora, não estaremos sozinhos, porque nós estamos ali dispostos a ter coragem da fé. Estamos dispostos a carregar a nossa cruz e não ficar discutindo para salvar a nossa vida aqui, agora, nesta encarnação. Nós estamos pensando muito mais amplamente. Estamos tentando salvar a nossa vida para sempre, para a vida futura. Então, vai acontecer percalços nesse caminho, pedrinhas, confusões, mas nós vamos ter ajuda para lidar com essa situação. É isso que Jesus espera de nós, é esse o caminho e o comportamento que nós devemos adotar para um dia poder merecermos ser chamados de filhos de Deus. Certo, Marta? Bem, então, o que nós precisamos apreender, né, nesse fechamento do capítulo, é que faz parte da proposta do capítulo não colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não colocar a luz escondida, né, de forma que ela não ilumine e não apresente a verdade, e é também apresentar a verdade com coragem da fé, como vimos antes, e, logicamente, carregando a nossa cruz para que possamos nos redimir de todos os equívocos do passado. Então, o roteiro sugerido por Jesus, nas citações que Kardec apresenta, né, no capítulo, é justamente o roteiro de conquista para a conquista da felicidade, incluindo o desapego ao bem próprio, em proveito do bem de todos, o suportar corajosamente as consequências dos atos de ontem e de hoje, e a procura de Jesus como o divino modelo.
o divino guia que vai nos apresentar a estrada a seguir para que nós nos libertemos no futuro. E renunciar a si mesmo significa o quê? Se desprender daquele egoísmo através do esquecimento de si próprio, em favor do bem do próximo, e a ter uma vivência integral das coisas espirituais. Quer dizer, prioritariamente. É claro que nós estamos aqui encarnados, então precisamos viver com a realidade da vida terrestre. Porém, uma coisa é você viver na Terra, mas com a prioridade espiritual, sabendo que o mais importante é o que nós vamos conquistar no futuro. E para isso, nós precisamos abrir mão da personalidade, abrir mão daquela vivência egoística. Então, isso é renunciar a si para poder tomar a cruz e seguir Jesus. E, logicamente, tomar a cruz é aceitar de forma resignada. Por quê? Claro que todo mundo tem uma cruz e a carrega, que é o peso e o somatório de todas as nossas escolhas e que nós fizemos ao longo dos séculos, né, na nossa vida milenar. Agora, o que seria tomar a sua cruz, como recomendou Jesus? É aceitar de forma resignada, com bom ânimo, as provações, os resgates pelos quais nós temos que passar, mas de forma resignada e com bom ânimo, de forma ativa, né? Porque é importante que muitas coisas que a gente passe, a gente já vá transformando aquela situação em uma nova realidade. Não é você sentar, entendeu? Aguardar ali e ficar, olha isso, né? Triste, realmente essa é a minha cruz, é assim que eu tenho que aguentar. Não. Você tem um bom ânimo, uma alegria, porque você sabe que aquilo tudo é resultante de escolhas equivocadas do passado. Então, claro, se foi você que escolheu, só cabe a você desfazer com novas atitudes essas escolhas equivocadas, para transformar em escolhas corretas, né? Escolhas bem feitas. Então, é isso que é tomar a sua cruz. É ter essa perspectiva espiritual, de vida futura, de saber que o prioritário é o aspecto espiritual, em detrimento de todos esses séculos em que nós, todos nós, fizemos as escolhas materiais. Então, finalizando, nós desejamos a todos uma noite serena e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.